Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao domingo, todos os domingos, há quase 9 anos. No dia 5 de fevereiro, faremos 9 anos de programa, ao lar de brasileiros de todos os estados do Brasil, porque a Anatomia do Poder abrange todos os estados, inclusive o Distrito Federal. O que vale dizer, nós damos uma abrangência para conhecer o que é anatomia do poder, o que é exercício do poder, através daqueles que detêm o poder, levando-os para todos os rincões da nossa pátria. Hoje nós vamos falar sobre futebol e vamos falar com o novo presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Clube. O meu colega de profissão, doutor Outen Aires de Abreu, e filho de um outro ilustre São Paulino, que tem o mesmo nome, é Outen Aires de Abreu, que foi quem apitou o primeiro jogo do São Paulo no Morumbi. Eu estava presente nesse jogo, eu sou sócio número 14, e nesse jogo o Peixinho que marcou o gol do São Paulo contra o Sporting, e seu pai foi quem apitou o jogo, o juiz Outen Aires de Abreu. Ele foi reeleito recentemente com uma votação expressiva. Raramente se viu uma votação desse nível no Conselho de São Paulo para controlar o Conselho Deliberativo de São Paulo. E nós vamos falar um pouco sobre os planos do meu colega, doutor Outen Aires de Abreu, e, para mim, pessoalmente, eu tenho um prazer muito grande de estar conversando com o Outen, porque o Outen estudou com filhos meus no Colégio Pequenópolis e com filhos meus na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então, é também essa vinculação familiar que me faz querer muito bem o atual presidente do Conselho Superior. E nós vamos trabalhar juntos, porque hoje eu também fui eleito presidente do Conselho dos Cardeais, do Conselho Consultivo do São Paulo, e, evidentemente, onde eu puder, dentro das limitações do nosso conselho, que é um conselho mais dos ex-presidentes de órgãos diretivos do clube, que levamos para frente discutindo questões éticas e interferindo naqueles pontos que estatutariamente cabe a nós fazer determinadas indicações. Meu caro Outen, uma alegria tê-lo no meu programa e gostaria que você contasse para os São Paulinos, para os 20 milhões de São Paulinos que nós temos no Brasil, espalhados por todos os estados do Brasil, que você falasse o que será a sua presidência no Conselho Deliberativo de São Paulo, de onde saiu o atual presidente e a composição da atual diretoria. Bom, é um grande prazer estar aqui com o senhor, doutor Ives. Como o senhor bem disse, eu o conheço desde criança e tive o prazer de estudar com seus filhos. E é muito importante para mim essa questão do São Paulo, né? O São Paulo, como eu costumo dizer, e o senhor também já disse outras vezes, ele nasceu no meu coração antes de outras paixões, né? Paixões pela esposa, paixões pelos filhos, porque nós somos torcedores do São Paulo desde a mais tenra idade. Né? Exatamente. E eu estou muito honrado em ser presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, visto que a minha família é São Paulina desde muito. São Paulo foi fundado em 1930, teve uma refundação em 1935, e meu pai começou a ser sócio de São Paulo em 1941. Quer dizer, da refundação ao dia que ele ingressou nos quadros associativos do São Paulo, nós tivemos apenas 6 anos. Né? Então, nós temos isso como uma questão familiar. O São Paulo, hoje, ele passa por uma série de reflexões. Eu acredito que nós precisamos legitimar, de uma maneira mais clara e evidente, a forma de estabelecer o poder dentro do São Paulo. O São Paulo sempre teve grandes dirigentes,
mas o mundo teve uma evolução diferente, e o São Paulo hoje tem uma situação híbrida. Ao mesmo tempo que ele é uma associação, ele exerce uma atividade empresarial, porque o futebol se profissionalizou totalmente, diferente do futebol de outrora, onde, embora os atletas fossem profissionais, mas era uma atividade praticamente amadora. Hoje, o futebol mundial não concebe mais isso. Nós temos exemplos de outros times do mundo. O São Paulo tem a ambição e será um time mundial, de fama mundial, já é de fama mundial, mas eu acho que, em termos de repercussão e torcida, a nossa ambição é transformá-lo num clube de postura, de posição dentro do mundo inteiro. Para isso, a gente precisa restabelecer a questão do poder e da legitimidade. E, para isso, nós pretendemos, né, contratar a assessoria de alguma instituição de alto nível, tipo GV, Fundação Dom Cabral, INSPER, algo parecido, para que nós façamos esse estudo, quer da natureza política, quer da natureza empresarial, misturando legitimidade política com governança e transparência. Eu considero isso extremamente importante. Hoje, o dinheiro que circula no mundo em matéria de entidades futebolísticas, quer dizer, uma grande força econômica do mundo, evidentemente, é a força dos esportes, e em todos os esportes, indiscutivelmente, o futebol é o maior. E o São Paulo, do ponto de vista internacional, é o clube brasileiro de maior expressão internacional, não só pelos 3 títulos mundiais, é o único clube brasileiro com 3 títulos mundiais, mas pelas Libertadores. São 3 times brasileiros que têm 3 Libertadores, que é o São Paulo, o Grêmio e o Santos, não é? E, evidente, isso dá uma importância mundial muito grande. Quando nós ganhamos o Mundial, foram contra Barcelona, contra Liverpool e contra Milan. Não eram times pequenos, eram grandes times, ainda hoje, grandes times mundiais. Então, dentro dessa linha, nós não podemos continuar examinando como amadores. Houve uma época que o futebol amador tinha importância, mas hoje nós sabemos perfeitamente como modificou o perfil. Eu considero que essa perspectiva que você coloca é extremamente importante para nós, até porque temos que equacionar também outros problemas do clube, como o endividamento, como a maneira de manter a empresa de um lado e a nossa sede social, que é uma sede social extremamente importante entre os clubes sociais brasileiros. Não é? Agora, ontem, me diga o seguinte, no momento, nós estamos até bem na tabela, mas se nós levarmos em consideração que o São Paulo investiu pouquíssimo nesse ano de 2020, em decorrência da situação financeira do clube e em decorrência da própria pandemia. Mesmo assim, o clube, o time de futebol, ele avança. Como é que você vê a perspectiva do time de futebol para o ano de 2021? Bom, eu já há algum tempo atrás, sei lá, uns 4 meses atrás, quando nós iniciamos essa cruzada para a eleição do Conselho Deliberativo e para a eleição da presidência da diretoria, fui entrevistado, acho que por um jornalista chamado Pretzel, e ele me perguntou o que eu achava do time do São Paulo. Na ocasião, que o São Paulo não estava com o prestígio que tem agora, eu disse, olha, vocês irão se surpreender que o São Paulo, juntamente com o Flamengo e o Atlético Mineiro, são os 2 melhores times do Brasil. Na época, ele quase gargalhou, né, porque nós estávamos naquela situação da desclassificação do Mirassol, coisa que o vale. O que nós vemos é o seguinte, eu acho que o São Paulo tem um time muito bom, tem um técnico que conseguiu implantar uma filosofia de jogo, que é muito importante, porque nós não podemos ficar alterando de filosofia a cada momento, porque senão você não consegue formar um plantel dentro de uma determinada direção. E nós temos investimentos. O nosso maior investimento é a formação de atletas jovens, doutor Ives. O senhor conhece bem o nosso centro de formação de atletas. É um centro que nos custa anualmente um valor importante, não muito grande, mas algo em torno de 25, 30 milhões de reais ano.
esses valores vão se acumulando ano a ano, e a cada X tempo nós temos aí safras de jogadores excepcionais, desde a época de 1980, quando tivemos os Menudos no Morumbi, e agora temos esses 5 ou 6 jogadores que compõem o elenco principal do São Paulo. Então, eu diria assim, com esses jovens em campo e com a maestria de alguns mais experientes, o São Paulo, na minha opinião, forma um dos melhores times do Brasil, e a filosofia de jogo, embora às vezes contestada em alguns pontos, me parece a proposta mais adequada para o futebol moderno. Meu caro Walter, eu também concordo com você. Agora, eu gostaria de colocar um problema que você vai responder no segundo bloco. É, hoje, poder enfrentar as dificuldades financeiras de um lado e o assédio dos clubes estrangeiros por todos os talentos que vão surgindo no futebol brasileiro não é algo fácil para os clubes de futebol no Brasil. Nós vemos que os grandes talentos, com o tempo, mal começam a desabrochar, já vão para outros países. Então, eu gostaria que você pensasse, nós vamos agora aos nossos comerciais, para responder aos nossos telespectadores que vivem fazendo essa pergunta. E, apesar de eu ser sócio número 14 do São Paulo, entrei 2 anos depois de seu pai, entrei em 1943, é uma pergunta que também me preocupa muito, até pela situação das próprias finanças brasileiras, das dificuldades brasileiras, de sermos um país emergente e não um país desenvolvido economicamente, como muitos países da União Europeia, Estados Unidos ou China. Mas isso você vai responder no próximo bloco.